Cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais um culto de louvor, de adoração ao Senhor. Fique conosco. Se você estiver no Facebook, faça o seu pedido de oração, faça o seu comentário. Se puder, compartilha este vídeo. Também vamos republicá-lo no canal Entendimento da Bíblia, que é o canal do YouTube. Você tem a oportunidade de seguir, de curtir e fazer o seu comentário. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Graças a Deus. Obrigado. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Vamos. Nada aqui não, senhor. Vamos dar início com. Tirar um período de oração de uns minutinhos, né? Para começar. Vamos orar, buscar o quanto se pode achar, né? Voltar enquanto está perto, porque a hora é chegada. Nós estamos vivendo na última hora. Tem presenciado assim, muitas coisas que têm nos chamado muita atenção aqui nessa terra. Eu estava comentando com meu filho agora, né? Nós estávamos indo, ele foi lá me buscar. Estávamos comentando com meu filho que nós estávamos falando da situação difícil que nós estamos passando aqui na Terra, né? Aí eu disse para ele, né, Leonardo, que até Jesus, que não tinha nem pecado, ele foi afrontado lá no deserto, né? Coisa ruim, eu falo, como disse o meu pai, foi lá e falou para ele: ah, você é isso, você é que afrontou Jesus. Então, irmãos, e nós que não, nós temos pecado, nós que somos, já temos um pecado original, né? E Jesus não tinha nada disso. E ele foi valente, né? Ele foi valente ali e sofreu todas as humilhações. Mas ele venceu. Ele venceu na cruz. Se fez maldição por mim e por você. Senão nós não estaríamos aqui hoje, né? Nós éramos, assim como lá nos dias de Noé, né, irmãos, que tudo foi destruído. Mas hoje nós temos um Senhor que deu a sua vida e diz que pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então isso é uma grandeza muito grande. Vamos tirar um período de oração? Vamos orar ao Senhor. Se vocês quiserem fazer algum pedido de oração, né, irmãos, né? Pode ficar à vontade. Eu vou orar por mim mesma, porque eu fiz uma cirurgia do ombro, estou em recuperação, e vou orar pela família e orar pelos aqueles que estão na live aí ouvindo, né? Vamos interceder. Amém. Pai, nós agradecemos o teu nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia, Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos nessa terra, Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Às vezes sentimos, papai, o cansaço físico, mental, espiritual, porque nós estamos em uma batalha travada, Senhor. Mas nós somos valentes de Davi, valente que marchou até o fim, assim como Paulo, ele sabia que a hora dele era chegada, mas ele não desistiu, ele foi fiel até a morte. E aqui nós estamos, Senhor, mais uma vez, para engrandecermos o nome precioso do Senhor. Louva a Deus pela vida do pastor Flávio, que já está aqui, pela sua geração, pela sua família, pelas irmãs, que eu não sei o nome delas ainda, mas acabaram de chegar, que elas sejam também incluídas nessa oração, e que os lares sejam alcançados. Se existe algum problema, que seja solucionado, porque nós cremos num Deus de vitória. Nós cremos num Deus que visita lares agora, através dessa live, as pessoas que fizeram seus pedidos de oração. Eu te peço, Senhor, que tu alcance, Senhor, essas vidas que estão precisando. Quantos deixarem os seus nomes? Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o assentar, o deitar, o levantar de cada vida nesta terra. Não é só aqui em Campo Grande, no Brasil, é no mundo inteiro, Senhor. O Senhor é que fez. O Senhor é o único e suficiente Salvador das nossas almas. Tu fizeste céus e terra, e pisaste aqui nesta terra,
e se fez maldição pelas nossas vidas, deu a sua vida na cruz do Calvário, para que nós estivéssemos aqui agora, louvando e agradecendo o nome precioso de Jesus. Eu louvo a vida pela vida da minha nora, a serva do Senhor, que está nessa trincheira também, nessa batalha, que ela possa ser valente, vencer até o fim. Também o meu filho, pastor Leonardo, que ele esteja sempre firmado, que não venha desistir, mas que venha marchar. Nós somos soldados do Senhor, às vezes ficamos abatidos, um pouco preocupados, às vezes enfermos, mas sabendo em quem temos crido. A irmã Cicelo, que está aqui, representando aí a sua família, Senhor, que a família da tua serva nesta noite seja alcançada pelo poder do Espírito Santo de Deus, que os hospitais sejam alcançados através da nossa oração, da nossa súplica, Senhor, que os cadeias sejam todas as cadeias sejam alcançadas, que grades sejam abertas para a salvação de alma naquele lugar, porque os presidiários também são vidas, Senhor, são pessoas humanas que precisam da salvação. Visita, Senhor, os países que estão em conflito, as guerras, Senhor. Tu nos prometeste que teríamos aflições neste mundo, mas a hora só vai chegar a hora que o Senhor decidir, porque nós somos um povo que estamos aqui com uma batalha, uma trincheira travada, mas sabemos, papai, que nada vai acontecer a não ser com a sua permissão, com a sua autorização. Eu te peço que tu alcance o Fábio daquela clínica, Senhor, da vitória, Senhor, do teu servo, a vida de cada um dos meus parentes ali em Minas Gerais, a minha mamãezinha ali com os seus 100 anos e pouco de idade, ela está ali também, mas é uma serva do Senhor, lavada, remida no sangue de Jesus, e que deu a sua vida para fazer a tua obra naquele lugar. Foi uma pessoa que testificou do teu amor e continua ali, ainda abençoando vidas naquele lugar, Senhor, que nós não venhamos nos desanimar, desistirmos, mas que possamos confiar no Senhor, sem vacilar, Senhor. Visita a Chile, o Cleita, minha netinha, visita a Jaqueline, Senhor, a cirurgia que a tua serva já está marcada para fazer, que na hora da cirurgia, quem entra ali é o Senhor. Quem faz a cirurgia é o Senhor, assim como tu fizeste no meu ombro. Senhor, tu és o nosso médico dos médicos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que possamos ser luz nesta terra, Senhor, que não venhamos animar. Visita, Senhor, os pastores, Senhor, que estão levando o teu evangelho. Visita os missionários, aonde estiver, em lugares difíceis, papai, que não se pode nem sequer abrir uma Bíblia e ler, mas o Senhor é a palavra, é a verdade, o Senhor é a vida, e a vida com abundância, meu Senhor. Eu glorifico o teu nome nesta noite, porque o Senhor é maravilhoso, justo, verdadeiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, autor, consumador da nossa fé. Continue conosco, salva os vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda, que cada um receba do Senhor a tua palavra dessa noite, porque não somos nós, mas é o Senhor, o ide imperativo, ele é para todo mundo. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Graças a Deus, estamos aqui, né, para cultuarmos ao Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Eu vou chamar aqui a minha nora, vai estar louvando os hinos da harpa, amém? Aleluia, glória a Jesus. Você falou? Aleluia. Santo Deus.
meus irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Adorando ao Senhor. Graças a Deus por isso estamos aqui. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo do mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Ai, Deus, nós sabemos disso. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adora.
Aleluia. Descendo ou ganhando, vale a pena adorar esse Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Há pra que chorar, se do outro lado sei que vou chegar. As pedras que me lançam eu faço de degraus e subo as escadas sorrindo. Isso é lindo, vou enfrentar de peito aberto sem olhar pra trás, sabendo que eu consigo sempre mais. Não quero entregar os pontos, não, 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 mas não desanimo, mas não desanimo. O inimigo vem, se levanta contra mim, mas eu sei que vai cair. Quando Deus foi na frente, batalhando em meu favor, porque Deus surpreende aquele que acredita no Senhor e faz parar o sol e faz chuva cair, faz machado flutuar. Porque Deus surpreende quando tudo falta em casa, porque Deus surpreende, faz o mundo até falar, abre o mar, faz o colchão cantar, no poder da sua voz, esse Deus surpreende. Quem fez o coxo andar foi Deus, foi Deus. Quem fez o mundo falar foi Deus, foi Deus. Quem te fez lindo assim foi Deus, foi Deus. Ele cuidará de ti, te deu uma voz pra cantar. Foi Deus, te fez para o louvar. Esse mesmo Deus vai fazer milagres com você. Batalhando em meu favor, porque Deus surpreende aquele que acredita no Senhor e faz parar o sol e faz chuva cair, faz machado flutuar. Porque Deus surpreende quando tudo falta em casa, porque Deus surpreende, faz o mundo até falar, abre o mar, faz o colchão cantar, no poder da sua voz, esse Deus surpreende. Quem fez o coxo andar foi Deus, foi Deus. Quem fez o canto falar foi Deus, foi Deus. Quem te fez lindo assim foi Deus, foi Deus. Ele cuidará de ti. Foi Deus, te fez para o louvar. Esse mesmo Deus vai fazer milagres por você. Quem fez o coxo andar foi Deus, foi Deus. Quem fez o mundo falar foi Deus, foi Deus. Quem te fez lindo assim foi Deus, foi Deus. Ele cuidará de ti. Te deu uma voz pra cantar. Foi Deus, te fez para o louvar.
esse mesmo Deus vai fazer milagres por você. Por você. Aleluia. Deus sempre nos surpreende, né, irmãos? Glória a Deus. E o Senhor tem nos surpreendido a cada dia aqui nessa varanda. Pequena, humilde, mas a presença do Senhor está aqui neste lugar. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Estamos no melhor lugar, né? No centro da vontade de Deus Todo-Poderoso. Eu posso sentir a máscara dele. Glória a presença do Senhor. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Muitos dias difíceis. Eu faço livro de terapia, eu perco tudo ali para minha clínica. Mas eu não canso de falar do amor de Jesus. Sabe por quê, irmão? Deus não te leva a nenhum lugar à toa, por um acaso. Deus só te leva aonde Ele tem alguma coisa, porque nós somos um povo escolhido. Irmão, não perca tempo. Onde você pisar, saiba de uma coisa. Jesus te mandou por algum motivo aqui. Aleluia. Entendeu? Se é na rua, se é na clínica, se é na onde quer, no hospital, na cadeia. Nós somos um povo, irmãos, escolhido. Nós somos um povo lavados e remidos no sangue de Jesus. Ah, mas quem é você? Eu sou o menor de todos. Mas aonde eu estiver, a presença do Senhor, ela se faz presente antes de mim. Porque Ele antecede aonde nós pisamos na planta dos nossos pés. Eu pude ver isso um dia que o pastor Leonardo aqui, o pastor Cláudio lembra do pastor Pedro, né? Foi pastor há muito tempo aqui. Ele faleceu, o Senhor recolheu ele. E eu lembro que eu e o Leonardo, como o Leonardo, ia visitar ele no hospital. E nós cantamos o hino da harpa. E ele, mesmo no estado já praticamente terminal, eu sentia que ele louvava junto com a gente. Entendeu? E é como se ele estivesse falando, pastor Cláudio, de mistério, assim, sabe, aquele hino. E ele pegava e cantava conosco. E ali nós falando, ele queria falar, mas ele não tinha mais condições, né, Leonardo, de falar. Mas a gente sentia a presença de Deus ali. Ali já estava em um lugar que, como chama aquele lugar que estava? Eu montei um lugar aqui, recinto, que só entrava um missionário e o Leonardo, que dirigia também, estava aqui no setor com a gente entrou nessas condições, com aquela autorização, aí nós oramos. Então, irmãos, eu orei assim, Senhor, marcou minha vida, sabe por quê? 3 dias depois, o Senhor recolheu aquele pastor. Mas ele sempre, ele era um nordestino daqueles assim, que não pedia tempo. Eu lembro, pastor Cláudio, que a igreja lá no Santa Mônica, que ele dirigia, a despensa dele estava sempre, pastor, cheia de alimento para doar para os outros. Agora eu faço a pergunta, de onde que vinha? Vem do Senhor, irmãos. Porque Deus, ele não tem pouca coisa para mim e para você, não. O que Deus tem para mim e para você é muita coisa. Aleluia. Nós nem merecemos o que Ele tem para nós, mas Ele tem, porque Ele é o dono de tudo. Aleluia. Eu quero dizer aqui nessa noite que eu estou assim, emocionada, porque eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu tenho passado dias difíceis, por enfermidade, por outro. Mas uma coisa eu sei, eu tenho a minha comunhão com o Senhor. O Senhor me chama para o joelho para oração e eu tenho orado. Porque Deus não te dá um frio maior do que a diferença não dá, irmão. Ele só dá aquilo que você pode suportar. Então eu quero apresentar a nossa irmã Célia aqui no qualquer beleza. E a outra é a irmã Valesca, né? Essas irmãs são da família, que sejam bem-vindas. Obrigada. Vocês estão abertas a oportunidade, se vocês quiserem dar um testemunho, falar alguma coisa, tá bom? Posso passar? Alguém vai querer falar alguma coisa? Glória a Jesus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Hoje eu vim
Hoje eu vim só para buscar, né? A Bíblia diz: buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, né? Então a gente ainda tem a possibilidade de fazer esse movimento e de ainda encontrar, né? Ser encontrado pelo Senhor nesse lugar, na casa de oração. E aí eu estava, desde semana passada, o Sinelli convidou e eu não pude vir. Semana passada não dava, mas eu senti desejo no meu coração de estar aqui com os irmãos hoje. E aí eu estava envolvida nas atividades de casa hoje e estava lavando o banheiro e eu falei assim, acho que eu vou mandar mensagem para a Célia e vou falar que eu não vou não. Irmãos, é uma luta para a gente chegar na casa do Senhor. Sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre tem. Sempre vai ter alguma coisa, ou é um trabalho, ou é um compromisso, ou a gente que é dona de casa são afazeres. Mas a Bíblia diz que quando Daniel ele quis ser fiel ao Senhor, ele sentou um desejo no coração e o Senhor o concedeu graça diante, né, daquele homem. Então o Senhor lhe deu vitória. Então a gente assenta o desejo no coração e aí o Senhor não deixa a gente desistir, né? E eu estou aqui hoje não pelas minhas forças, mas porque o Senhor me deu a graça de poder estar aqui com os irmãos. Irmãos, é muito difícil a gente ter momentos como esse em comunhão, né? A gente tem encontrado um tempo assim tão difícil que a gente chega, tá todo mundo tão atarefado e a gente chega na casa do Senhor, a gente vai-te embora, cada um pro seu lado. As orações, às vezes a gente tem algumas orações online, poucas orações presenciais. E eu ouvi uma palavra essa semana que a internet, né, as lives, elas são bênção, elas ajudam, né? E a irmã que falou essa palavra, ela falou justamente isso. Mas nós somos somente impactados pela presença. Verdade. Então, você não vai conseguir impactar ninguém, sabe? Existe um limite de você alcançar naquela alma a respeito de algo. Mas existem situações necessárias que só esse ambiente presencial aqui nós conseguimos alcançar. Né? Então, eu louvo o Senhor pela porta que o Senhor abriu neste lugar. Né? Eu tenho certeza que nós estamos aqui em pouca quantidade, mas eu estou crendo, né, que existem outras aí fora que estão ouvindo a palavra do Senhor. Eu quero deixar aqui para a igreja, em Apocalipse 3, uma palavra que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração. Semana passada eu estava numa igreja ministrando essa palavra e desde então o Senhor continua ministrando ao meu coração essa palavra. 3, eu quero ler somente o 3:8 que diz assim: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Então esse versículo fala a respeito, né, da igreja de Filadélfia. Uma igreja conhecida que o Senhor Jesus Cristo, né, escreve uma carta para 7 igrejas. E essa aqui foi para a igreja de Filadélfia. E aí ele classifica, né, eu entendo que exatamente assim, ao início de todas as cartas, o Senhor ele se apresenta como remetente para aquela igreja, né? Então, cada carta que você vai ler, você vai ver uma apresentação, né, do Senhor para aquela igreja que está recebendo aquela carta. E para a igreja de Filadélfia, ele escreve exatamente assim. Quem remete, né, quem envia uma carta para alguém é o remetente, né? Então, quem fala contigo, Filadélfia, né, é o verdadeiro, é o santo, é o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Então, Jesus se apresenta para Filadélfia como santo, né? Como verdadeiro, porque é aquele que rompe com a mentira, porque tinham muitos falsos, mas ele era a verdade para Filadélfia. Mas também era aquele que tem o poder para abrir e ninguém pode fechar quando ele abre.
mas Ele também tem o poder para fechar e ninguém pode abrir. Então o que o Senhor estava falando para a igreja de Filadélfia era a respeito de quê? Dos seus atributos e do seu poder soberano. E essa forma de se apresentar para essa igreja, né, de se remeter a essa igreja inicialmente desta forma, não é pelo simples fato de falar que Ele é o santo e que Ele é o poderoso. Mas na verdade havia uma necessidade daquela igreja em ser lembrado que quem falava com aquela igreja era o Senhor que tinha todo o poder sobre as mãos. Por quê? Porque a Bíblia diz seguintemente que aí o Senhor fala assim: Filadélfia, quem fala contigo é o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. E aí ele fala o seguinte: olha, eu te conheço, Filadélfia. Eu sei quem você é. Aleluia, Deus. Por mim, você é conhecido, parafraseando. Eu conheço as tuas obras. Sei as obras que você faz. E aí segue assim: eis que diante de ti pus uma porta aberta. E aí o Senhor diz mais: e ninguém pode fechar. Então o que o Senhor estava falando? Filadélfia, eu conheço a sua força. Eu sei que a sua força ela é pouca. Eu sei que as suas forças são pequenas. Mas quem fala contigo, Filadélfia, é o Todo-Poderoso que tem chave. E eu abri essa porta diante de ti. Os irmãos estão entendendo o que o Senhor está falando ao nosso coração através dessa palavra? Não é que o Senhor decidiu, porventura, né, colocou a Filadélfia ali, e de repente o Senhor pensou: vou ter misericórdia, vou abrir uma porta. Na verdade, Filadélfia já era conhecida pelo Senhor, e o Senhor, mesmo conhecendo a pouca força de Filadélfia, o Senhor já havia aberto as portas. Então, Filadélfia ficava num lugar, né, onde tinha um fluxo muito grande de pessoas, era uma oportunidade evangelística ali para alcançar muitas pessoas. Então, o que o Senhor ministrava ao meu coração a respeito dessa palavra é que às vezes nós temos o erro de pensar que para determinadas portas que nós precisamos alcançar, nós precisamos ter um certo nível de força. E força fala sobre competência, capacidade, né? Só que na verdade o Senhor, quando abre a porta para Filadélfia, o Senhor diz o que? Eu conheço você. E eu sei que as suas forças elas são insuficientes. E isso significa que as portas de Deus elas não se abrem pelo princípio da força. Elas se abrem pelo princípio da fidelidade do Senhor. Pela perseverança, porque o Senhor fala assim: eu conheço as tuas obras e diante de ti pus uma porta aberta, e tendo pouca força não negaste meu nome. E perseverou até o fim. Ou seja, as portas elas estão abertas não é pela tua força, porque eu sei qual é a tua força. Ou seja, Filadélfia não precisava de ser aumentada a força, porque senão o Senhor tinha dado força. Mas o que o Senhor queria fazer era o quê? Manifestar milagre. Então existem coisas que o Senhor quer fazer na nossa vida, existem portas que nós vamos alcançar. Portas que serão abertas pelo Senhor. E que nós vamos nos olhar e nos ver como Filadélfia. E nós pensamos: não dá para passar por essa porta. Eu não vou conseguir. Porque a minha potência, a minha capacidade, ela não é apta para chegar naquela porta. Ela não alcança aquela porta. Mas a palavra do Senhor foi para Filadélfia foi: eu coloquei a porta. Então a porta, ela já está aberta. E quando a porta está aberta, o Senhor está falando o quê? Eu não conto com a sua força, eu conto com a sua perseverança. Então isso significa o quê? Vai na sua passada, vai no seu tempo, vai na tua força, como o Senhor falou com Gideão. Vai segundo a tua força, mas vai. Persevera, seja perseverante neste lugar, porque eu não conto com a tua força, porque a força que você precisa é minha, é eu que vou manifestar. Eu só preciso da sua perseverança.
Então a palavra do Senhor nesta noite aos nossos corações é que nós, eu e os amados irmãos, possamos nos manter diante do Senhor, perseverantes diante do Senhor, e fiéis, porque as portas que o Senhor tem para as nossas vidas, elas não são do vizinho da direita nem da esquerda. As portas é sua, amado, e elas já estão abertas no mundo espiritual. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. A porta, né, irmãos? Ele abre. Mas nós somos o povo, né, escolhido. Para baixar. Porque se a porta está aberta, né, pastor Cláudio? Cabe a mim e a você fazer aquilo que a indústria delegou fazer. Né? Então, irmãos, é muito sério a gente não pode levar as coisas do Senhor de qualquer maneira. Né? Ela falou, e eu comecei a lembrar de João Batista, né? E João Batista, eles chegaram para ele e falaram, ó, tem um lá anunciando lá, que era Jesus, né? Aí o que ele falou? Ele falou assim, não, aquele lá, ele é maior do que eu. Eu estou só preparando o caminho para ele passar. Entendeu? Então, muitas das vezes, pastor Cláudio, nós achamos que somos alguma coisa. E nós não somos, irmão, nós só somos aqui para preparar caminho. Caminho para o povo caminhar. Essa é a nossa. Aleluia. O Senhor nos deu essa. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou passar agora para os que vão louvar. A irmã aqui vai louvar. A irmã também. Então vocês estão com a oportunidade, tá bom? Tá precisando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, amém? Prazer estar aqui na casa do Senhor, conhecendo mais o povo de Deus. Que maravilha, que porta abençoada, a casa de oração. Gostaria de louvar o Senhor com essa canção que fala sobre sinceridade, buscar a presença do Senhor, e aqui que nós estamos fazendo isso nessa noite. Gostaria de deixar só um versículo no Salmo 119 que tem bradado no meu coração, que fala sobre ensina-me, o versículo 33 diz: ensina-me os teus decretos, ó Senhor, e nos guardarei até o fim. Dá-me entendimento e obedecerei a sua lei de todo o coração, porém em prática. Faz-me andar em teus mandamentos, pois nele tenho prazer. Dá-me entusiasmo por teus preceitos e não pela ganância. E esse é o versículo que o Senhor tem bradado no meu coração. Desvia os meus olhos das coisas inúteis e restaure-me por meio da tua palavra, que nós devemos buscar a todo momento. Muitas pessoas estão buscando só as coisas dessa terra. Verdade. Estão com os olhos fixados nas coisas, nas dificuldades, e têm deixado de buscar a presença do Senhor com sinceridade. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh Espírito Santo, Tu és o nosso amado da nossa alma, Senhor. Nós te louvamos, nós bendizemos o Teu nome nessa noite. Oh, nos restaure cada dia, Senhor. Espírito de Deus, ouve a nossa oração nessa noite. Aleluia, Senhor da glória. Quero tocar no coração. Aleluia, O Jesus. amado da minha alma, ser muito mais que uma voz, cantando uma canção, realizar meus sonhos. É um desejo meu, Jesus.
quero te adorar. Eu quero te adorar. Enquanto a foi na minha voz, eu quero te adorar. Queremos te adorar. Aleluia. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te adorar. Eu quero te adorar, Jesus. Essa noite declarar o amor a ti, Senhor. Declarar que tu és o nosso amor. Aleluia. Jesus. Quero te adorar com o coração sincero. Jesus, em nossa adversidade, oh, tu és o nome sem igual. Tu és o meu amado. Aleluia, Ele é nosso amado da nossa alma. Glória ao Senhor nesta noite. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Obrigada pela oportunidade. No teu nome, aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aqui para adorar, né, irmãos? Eu gostaria de já passar para as irmãs que vão louvar juntas, a irmã Célia, a irmã Adriele e a Letícia, né? Depois delas aqui, o presbítero Pedro vai trazer uma saudação. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e fé. Viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor.
Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Josué, capítulo 1. Aleluia. Louvado seja Deus. Estamos aqui para louvar e engrandecer o seu santo nome. Porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Aleluia. Josué, capítulo 1, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a esquerda, nem para a direita, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém, meus irmãos? A irmã Valesca estava falando, e é exatamente confirmando essa palavra aqui. Aleluia, Jesus. Nosso Deus, Ele é perfeito, né, meus irmãos? Eu não canso de me espantar com o que Deus faz. Aleluia, Deus. Ele fala: tão somente esforça-te. O caminho, meus irmãos, já está feito. Deus já fez a obra. Nós estamos aqui apenas para cumprir a sua palavra. Mas Ele só pede uma coisa de nós: esforça-te. Esforça-te. Permaneça fiel Aleluia. com o caminho que já está descrito na sua palavra. Aleluia. Nós temos que meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Deus falou para Josué, e o Deus que falou para Josué é o mesmo Deus que te fala hoje. Então somente esforça-te. Mas mais do que isso, haja com prudência. Aleluia, Deus. Não te desvies da palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, para saber como deves se portar, o que deves fazer, e como devem agir, porque nós somos luz da terra. Nós somos o sal da terra, e somos a luz do mundo. Deus, Ele pede de nós apenas que nós sejamos fiéis à sua palavra. E nós temos que ter bom ânimo, porque nós sabemos que as lutas, elas não cessam e elas não param. Mas como a irmã Isabel falou, Deus nos dá prova além do que podemos suportar. Se você está passando por essa prova, se você está passando por essa dificuldade, saiba que Deus está no controle. Glória a Deus. No momento certo, Ele vai te dar vitória, e você vai sair da prova dando glórias a Deus. Porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quando nós percorremos o caminho, meus irmãos, Deus já vai na frente. Ele vai nos guiando. Ele nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, que habita em mim e em você. Aleluia. Ele nos guia, Ele nos mostra o caminho que devemos seguir.
Muitas vezes até nos constrange. Muitas vezes nós queremos ir para um caminho e o Espírito Santo fala: olha, cuidado, não te desvies da minha palavra. Nós temos apenas que estar atentos à voz do Senhor. Ele fala comigo e contigo todos os dias, em todos os lugares. Deus fala com você. Apenas você tem que estar atento à voz de Deus. Não deixar que os ruídos e o barulho do mundo te impeçam de ouvir a voz do Espírito Santo. Busque a Deus enquanto se pode achar, porque vai chegar o dia que não poderemos mais achar. E muitos clamarão, muitos desejarão, mas será tarde demais. Por isso, meus irmãos, nós temos que dar valor a esses momentos que nós estamos, que nós temos, que Deus nos proporciona, de estarmos reunidos, louvando e engrandecendo o seu santo nome. Isso agrada o coração de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Estamos na reta final aqui, porque a hora, irmãos, ela não espera, né? Nós estamos passando por uma trajetória curta que vai rapidinho. E eu amo o Senhor, mas antes de eu devolver para o pastor Leonardo, que é eu quero deixar só mais um versículo aqui, irmãos, que como ele falou do sal ali, eu vou deixar só mais esse e já vou devolver para quem é de direito aí, que é o pastor Leonardo, que vai estar apresentando o nosso primeiro desta noite. No livro de Marcos 9, Marcos capítulo 9 e o verso Marcos capítulo 9 verso 49. Porque cada um será salgado com o fogo e cada santificado será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, o que se temperareis? Tende sal em vós mesmo, e paz uns com os outros. Guarde esse versículo, irmãos. Se você não tiver a paz, se você não amar o seu irmão, você pode desistir. Porque na hora da dor nós temos que amar, né, irmãos? Nós temos que se temperar. Eu louvo o Senhor por essa oportunidade, devolvo ao pastor Leonardo, que o Senhor possa nos dar graça, né? Glória a Deus. Quero nesta noite saudar os irmãos da paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, né? A irmã Valesca. E aí está aqui também a irmã Célia. Estão da família aqui para cooperar conosco. Quero apresentar também o pastor Cláudio, que estará ministrando a palavra do Senhor, né? Louvado seja Deus pela vida do servo do Senhor. É pastor ali na Igreja Assembleia de Deus, né? Ali no Jardim Mar. Né? Conheço o Cláudio já há um tempo, né, pastor Cláudio? Que até estava trabalhando com escola bíblica, né? E cada dia a gente tem que aprender um pouco da palavra de Deus, né? Sempre a gente tem que aprender daquilo que é a verdade do Senhor nosso Deus, né? A palavra do Senhor, irmãos, ela se renova a cada momento, né? Muitas pessoas elas se prendem em vãs filosofias, mas a palavra do Senhor é a base de fé e conduta prática para aquele que deseja. Eu falo que a palavra de Deus é a constituição do céu, é a lei, a carta magna do céu. É o caminho que mostra para onde nós devemos ir. Lembro quando um dos discípulos falou para Jesus, Filipe, né? Mostra-nos o Pai. Né? E aí Jesus falou, Filipe, eu estou tanto tempo convosco e não me conheces. Né? Então Jesus ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Né? Eu estava vendo um podcast de uma certa mulher que
não professa a fé cristã, né, infelizmente. E ela falou que, se está falando na Bíblia que Jesus é um caminho, então por que significa que tem outros caminhos? Acontece que ela faltou aula de português, né? Porque a ou o são artigos definidos. Um e uma são indefinidos. Mas a e o já está definido qual que é o caminho. É um caminho só, não tem outro caminho. É o caminho, o único caminho que leva à salvação eterna. Aí muitos querem fazer outros tipos de deuses e de outras coisas, né? Infelizmente, a gente não quer que eles se percam, mas estão perdendo o seu tempo aqui na face da terra. Muitos de nós até mesmo perdemos esse nosso tempo há algum tempo atrás, mas graças a Deus, irmãos, nós nos encontramos com o Senhor Jesus e a cada dia a mente nossa é renovada. Amém? Gostaria de convidar o pastor Cláudio aqui para estar já com o microfone. Vamos fazer uma oração. Gostaria que os irmãos colocassem de pé para nós levarmos de oração. Tem alguns pedidos de oração também, né? Dentre um dos pedidos aqui, o pastor Gerson, né? Ele falou que agradece as orações dos irmãos, né? Minha mãe está recuperando de um coma induzido de 4 dias depois de 2 AVCs que teve após uma última cirurgia na coluna lombar, sendo retirado de sedação e recuperando os sentidos. Está internado no Hospital do Coração, agora foi transferida para lá. A irmã Conceição, se você puder, apresente ela em oração, irmã Conceição, essa luta que a mãe do pastor Gerson, né, que está pedindo aqui em oração, constantemente ele tem pedido. Então não vamos cessar de estar apresentando em oração. Está aqui também, né, entre curas e libertação, né, estão apresentando aqui algumas famílias, algumas pessoas que estão aqui, ó, Lohane que Igor Conceição, acredito isso, Igor Conceição, né? Pietro, Lara, Nádia, Kátia, Júnior, Maíra, e também que Deus possa fortalecer os filhos aqui nesta família, tá? Para que possa ter um encontro com o Senhor nosso Deus, né? E também aqui está Lisa e Glauber, né? Que Deus possa entrar com a providência no lar, na família, no casamento, e fazer a obra, né? Também apresentamos aqui a senhora Antônia em oração também, outra família aqui, tá? O Iago, né? Jacó. Não, eu achava que não era para ler, era para colocar na caixinha. Eu falei, vou fazer um garrancho para pedir. Não, tá ótimo. Mas é Jacó, Laura e Antônia, cura e libertação. Amém. Jacó, Laura e Antônia. Lauro, desculpa, Antônia. Perdão, irmã. Imagina, não foi o meu garrancho. Amém. Vamos então apresentar em oração. Já, imagina. Vamos apresentar em oração cada um dessa família. Mais alguém gostaria de fazer algum pedido de oração? Eu e minha geração toda. Amém. Então vamos apresentar. Pode vir aqui, pastor Cláudio. Vamos orar e já passar para o céu do Senhor. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Deus. Obrigado pela tua presença, Senhor. Porque a tua presença, meu Deus, é mais, meu Deus Todo-Poderoso, do que aquilo que pensamos e imaginamos. Nós sentimos a tua presença nesta noite. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te adoramos, testificando, Senhor, da tua grandeza aqui neste lugar, Senhor. Fazemos os pedidos de oração aqui dessas pessoas, desses papéis, dessas famílias, desses lares. Deus, visita também a minha irmã Conceição, visita, Deus, da família, meu Deus Todo-Poderoso, de cada uma das irmãs que está aqui conosco, cada um dos filhos, os netos, enfim, toda a descendência que está aqui apresentada, para que o Senhor possa dar com cura, com libertação, transformação, renovação, aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor, que tenham um encontro com o Senhor nosso Deus. Fortalece, meu Pai querido, na tua presença. Esteja com cada um, Senhor, no cuidado que o Senhor tem, como a menina nos olhos do Senhor, meu Pai, porque o Senhor é o Deus poderoso. Vai de encontro e vê teus anjos ali, Papai querido, neste lar, para que seja repreendida toda sorte de maldade, toda palavra de maldição seja desfeita, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Toda a família, Senhor, que os seus anjos acampa com os teus anjos ao redor das casas, desses galhos, vai desfazendo, quebrando todo mal, desfazendo os laços, as forças das trevas, para a glória do teu nome santo, meu Deus.
Oh, meu Deus, apresentamos também o teu filho, o teu servo aqui, para que o Senhor possa usá-lo nas tuas mãos, pelo teu poderoso Espírito Santo, falando com a tua igreja, falando com o teu povo, e o nome do Senhor Deus continuamente ser glorificado, meu Deus, nas nossas vidas, para a glória do teu santo e poderoso nome. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Cláudio. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Evangelho escrito por João, capítulo número 1. Evangelho escrito por João, capítulo 1. O Senhor pela oportunidade, amém? Está mais uma primeira vez na realidade. Aleluia. A gente marcou um dia e não deu certo, mas tive que cancelar. E ele falou comigo de rapaz, se eu cancelar agora, eu digo, meu Deus do céu. Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 29. Quem achou diz amém? Amém. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Pode se sentar. Pastor Leonardo, eu conheci ele há um tempo e eu me identifiquei muito com ele porque ele gosta de Bíblia, né? E todo crente ele tem que amar a Bíblia. A irmã ela falou sobre a igreja de Filadélfia, e é interessante que a igreja de Filadélfia, Deus fala assim: porque guardastes a palavra da minha paciência, eu te guardarei. Tendo pouca força, mas guardou a palavra e não negou o nome. Porque não é a força, mas é eu guardar a palavra que me dá força para eu continuar caminhando na fé. Não é verdade? Então, estou muito feliz por estar aqui. Minha esposa não veio, meus filhos estão meio gripados, então esse clima te deixou em casa. Mas eu tenho família, amém? Pastorei a igreja, sou servo do Senhor junto com vocês e eu espero nos encontrar no céu. Se aproveita a tocar hoje ainda, amém? Amém. Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 29, acredito que seja um dos textos que mais eu gosto. O Evangelho de João é interessante você observar que João ele trata a respeito da divindade de Jesus. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Evangelho de João é interessante observar que aparece uma figura chamada João Batista. Ele testifica a respeito de Jesus. Agora, no versículo 29, nós observamos João Batista, ele, se você for observar, ele está com os seus discípulos, e é interessante o texto que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus. João viu quem? Jesus. E nesse mesmo texto ele diz, no versículo 29, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sempre falo que na igreja, que a principal mensagem da igreja é Jesus. A igreja ela tem como prioridade falar de Jesus. Quando se prega sobre Jesus, as pessoas reconhecem seu pecado. Quando se fala de Jesus, as pessoas reconhecem a necessidade de Jesus. Quando se fala de Jesus, as pessoas reconhecem que só há um caminho, e esse caminho é Jesus. As pessoas reconhecem que a volta de Jesus ela vai acontecer.
e eu creio que pode acontecer a qualquer momento. É interessante pensar que Jesus, quando ele promete a sua vinda, e lá na igreja eu tenho no ensino sobre escatologia, e chegamos na hora do arrebatamento agora. Agora a gente vai para a grande tribulação. Eu falei, irmãos, é só para entender que não é bom ficar, é melhor subir. E eu falei, irmãos, imagine que a Bíblia diz que não sabemos nem o dia nem a hora. Mas imagina comigo, eu falei isso, e acredito que foi dia 28. Eu falei, imagine se Jesus tivesse marcado a data, falasse assim, hoje é dia 3 de junho de 2026 eu vou voltar. Eu tenho certeza que as igrejas estariam cheias. Eu tenho certeza que qualquer lugar que buscasse ao Senhor, as pessoas estariam lá orando, clamando, se reconciliando, porque Jesus vai voltar hoje. Mas Jesus não marcou data, mas a promessa está de pé. A promessa do Antigo Testamento é: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E agora, João, no capítulo 1, no versículo 29, ele fala, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia a Deus. Então, quando João ele olha para Jesus e aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é interessante que a palavra eis aqui no grego é como se ele fala, ó, ei, discípulos, olhem aqui, prestem atenção, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como se ele parasse e todo mundo dissesse, ó, aquele é aquele a quem sempre eu falava. Porque a missão de um discípulo não é se auto-testemunhar, mas é testemunhar daquele que um dia ele aceitou como Senhor e Salvador de sua vida, que se chama Jesus de Nazaré, ou Cristo. E João, ele entendia isso, ele estava batizando ali, mas ele entendia, olha, eu vim preparar caminho, eu não sou o caminho, mas eu vim preparar o caminho para o Messias, para o Cordeiro de Deus, para o Filho de Deus. Agora, Jesus aparece e diz, ó, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia, amém. E isso é interessante porque, se formos observar, é como se João dissesse, olha, agora chega o momento de apresentar quem realmente deve ser conhecido entre vós. A igreja do Senhor, ela precisa apresentar Jesus. Ser sal e ser luz na terra é apresentar Jesus às pessoas. Amém. Ser sal e ser luz é entender que um dia, ao receber Jesus como meu Salvador, o Espírito de Deus habita em mim, e esse mesmo Espírito ele tem que ser manifestado através de ações, atitudes e palavras que possam dizer, eu tenho uma identidade, eu sou cristão, eu anuncio Jesus, Jesus habita em mim. Glória a Deus. Agora, eis o Cordeiro de Deus. O que significa isso para mim e para você hoje? O que significa reconhecer Jesus como o Cordeiro de Deus? A primeira coisa que isso significa para mim e para você é que Jesus é a providência de Deus. Aleluia. Olhando para João dizendo, eis o Cordeiro de Deus, eu entendo que Deus enviou a providência, e essa providência se chama Jesus. Glória a Deus. Ou seja, a nossa providência é Jesus de Nazaré. Amém. A providência da minha casa é Jesus. A providência para a minha vida é Jesus. A providência para a igreja é Jesus. A providência para o mundo se chama Jesus. A providência para o Brasil é Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a A Deus. providência é Jesus. É Ele que é nosso provedor. Eu gosto muito de ouvir testemunhos. E tem testemunhos que impactam a nossa vida de tal forma. A irmã Blanca, a irmã Isabel conhece a irmã Blanca, o presbítero Leonardo. A irmã Blanca é uma irmã da igreja de 85 anos. Serva de Deus, mulher temente a Deus. E ela passou um tempo da sua vida sozinha na sua casa. E eu fui servir Santa Ceia para ela.
E ela falou: pastor, eu tenho um testemunho para lhe contar. E eu falei: pode contar. Ela falou: pastor, eu estava vindo da sala para a cozinha. Ela anda com uma bengalinha, né? Ela disse: pastor, o senhor acredita que minhas pernas ficaram fracas? Eu ia caindo, eu não achei apoio nenhum. Mas eu falei: Jesus, me dá força. Quando ela disse que falou Jesus, ela sentiu as pernas dela firmar novamente. Ela disse: olha, não tinha ninguém, mas a provisão chamada Jesus estava lá com ela. Deu força nas pernas. É um testemunho simples para muitos, mas o que eu quero falar com isso? Jesus é a providência quando ninguém pode prover nada para você. Jesus é o socorro bem presente na angústia. Jesus é aquele que quando tudo parece que acabou, é Ele chegando e dizendo: olha, eu sou providência. Jesus é a providência para a mulher do fluxo de sangue. Jesus é a providência para a mulher samaritana. Jesus é a providência para Marta e Maria. Disseram: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas elas nem entendiam que a providência tinha chegado. E a providência nunca se atrasa. A providência de Deus chega na hora certa, no momento exato. Quando todo mundo não acredita, Ele chega e muda a história. Quando todo mundo perdeu a fé, muitas vezes Ele diz: ó, eu entro na vida e mudo a situação da pessoa. Tantos testemunhos que conhecemos de pessoas que estavam perdidas, nem a família acreditava, nem muitas vezes alguns irmãos acreditavam, e essa pessoa um dia entrou na igreja, levantou a mão, aceitou Jesus, e Jesus mudou a história dessa pessoa, porque Jesus é a providência da igreja. Quantas vezes a igreja passou por perseguição? Atos capítulo 4, diante do Sinédrio, Pedro, cheio do Espírito de Deus, e o que eles queriam? Para de falar de Jesus, para de falar a respeito da ressurreição. E Pedro, quando se reuniu com a igreja, presbítero Leonardo, diz a Bíblia que Pedro contou tudo o que tinha acontecido, e eles não foram fazer um plano para guerrear contra o Sinédrio, não. Eles disseram: vamos orar. E diz a Bíblia, Atos capítulo 4, versículo 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Por quê? Pediram providência, a providência veio, e quando a providência vem, ela dá ousadia para falar dele. É isso. Jesus é a nossa providência. Não podemos perder isso de vista. A igreja do Senhor não pode perder esse privilégio de orar. A minha esposa, ela diz: eu não conhecia a sua avó, mas ela foi dirigente do círculo de oração. Nós Andava junto. E ela conta que na época dela, os netos chegavam na casa dela: vó, eu estou ruim, estou com febre. Ela disse: vem aqui que Jesus vai curar você agora, vamos orar. E muitas vezes Jesus curou. Aleluia. Porque ela entendia que Jesus era a providência. Glória a Deus. A igreja do Senhor, eu e você precisamos entender que a nossa providência tem nome e se chama Jesus. Aleluia. É por isso que Jeremias já dizia: clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O Dr. Russell Shedd diz que essa palavra, firmes que não sabes, é coisas inacessíveis a pessoas que não oram. Mas pessoas que oram, elas conseguem alcançar coisas espirituais que só vêm através da oração, só vêm através de quem reconhece que Jesus é a providência e Ele continua sendo o provedor hoje na minha vida e na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa que eu entendo que Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é que Jesus é o único que tem poder de tirar o pecado da humanidade. Um câncer que tem acabado com muitas pessoas se chama pecado. Desobediência contra Deus. Se desviam do Senhor diariamente. Buscam coisas que tragam
prazer à sua carne e se esquecem daquilo que realmente vai fazer sentido na sua vida, que é a eternidade. Semana passada eu estive em um momento de reflexão, em um culto fúnebre. E nesse momento é o momento que a gente olha a família chorando, olha pessoas chorando. E eu, olhando aquela situação, eu comecei a glorificar Deus. Porque era um irmão em Cristo, fiel a Deus. E eu olhei aquela situação de Jesus, isso é tão maravilhoso, porque mesmo quando a situação sai do nosso controle, que já não temos o que fazer, mas a promessa sobre a vida daquele que está ali está de pé. Quando a trombeta tocar, ele vai ressuscitar primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados. E depois, quando eu fiquei com o presbítero Rony conversando, eu falei, presbítero Rony, imagine se Jesus voltasse agora. Aquele que nós colocamos ali, agora ele levantaria, ele ressuscitaria. E muitos aqui, dentro desse ambiente, as tumbas seriam quebradas e pessoas iam ficar apavoradas. O que está acontecendo? E nós olharíamos para o céu esperando a qualquer momento a volta de Cristo, porque eles ressuscitaram primeiro, mas a esperança está de pé. Ou seja, a promessa de Deus, mesmo quando não temos condições de fazer nada, ela continua de pé. Quando acaba tudo aqui na terra, a promessa está de pé. Passaram gerações e gerações de irmãos em Cristo que lutaram a batalha da fé, mas um dia, quando Jesus tocar a trombeta, eles vão se encontrar com o Senhor, porque reconheceram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o pecado sendo tirado, eles têm acesso à salvação que só tem em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. João Batista, ao dizer que tira o pecado do mundo, ele está dizendo, olha, aquele que dá condições de receber vida eterna chegou entre nós. Jesus, ele, se você for ver no Novo Testamento, ele não faz uma promessa assim, olha, eu vou te dar muitas terras, eu vou te dar muita posse, eu vou te dar casas. Não, a maior promessa do Novo Testamento é, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. E é interessante que ele continua a narrativa, até que chega um momento, no versículo 5 do capítulo 14 de João, que Tomé, ele diz, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e nem sabemos o caminho. Aí Jesus diz, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém. Ou seja, Jesus é aquele que nos dá acesso à vida eterna. Aleluia. O maior bem da igreja é um dia estar com Jesus. Amém. Você já pensou como vai ser seu encontro com Jesus? Você imagina isso, um dia se encontrar com o Senhor Jesus? Esse é seu maior desejo, de realmente olhar o seu Salvador face a face, se encontrar com Ele. Porque nós cantamos canções que falam sobre Jesus. Eu quero conhecer Jesus, precioso para mim é Jesus. Nós cantamos que foi na cruz, nós cantamos que queremos encontrar Jesus. Mas você já imaginou um dia se encontrar com Jesus face a face? O que você vai falar para Ele? O que você vai cantar para Ele? O que você vai dizer para Jesus? Eu acredito que quando eu me encontrar com Jesus, a única palavra que eu vou ter é, Senhor, obrigado, porque eu não merecia, mas a tua graça me alcançou, a misericórdia está comigo, e o teu sangue me lavou de todo o pecado. É por isso que eu estou aqui hoje. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, me alcançou. É aquele que tira aquilo que não agrada a Deus da minha vida, da sua vida. É Ele. É a intimidade com Ele que faz com que coisas que não agradam a Ele sejam tiradas. A santidade, ela foi ensinada muitas vezes como proibição. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Mas nós temos que entender a santidade dessa forma. Eu não posso fazer isso. Por exemplo, eu não posso andar desse lado, porque eu tenho que andar desse lado.
é aquilo. Eu não posso fazer aquilo que não agrada a Deus, mas eu posso fazer a vontade de Deus para glorificar seu nome. Amém. A santidade é isso. Eu deixo de fazer aquilo que não agrada a Deus. Por quê? Porque eu estou caminhando para perto de Deus. O que é a santidade? É quando eu me aproximo de Deus. E quando eu me aproximo de Deus, é como Isaías disse: ai de mim que sou pecador. Porque quando ele viu a glória de Deus, ele reconheceu aquilo que ele é. Quando mais se aproximamos de Deus, mais reconhecemos aquilo que não agrada a Deus dentro de mim, dentro de você, e começamos a trilhar o caminho da santidade. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também ele revela aquilo que não agrada a ele, e ele começa a trabalhar na minha vida e na sua vida. Aleluia, Deus, poderoso. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeira coisa, ele é nossa providência. Segunda coisa, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que liberta o homem da escravidão do pecado. E nós temos acesso à presença de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz que nós temos que entrar com ousadia no santo lugar pelo sangue do Cordeiro. João diz que se confessarmos os nossos pecados diante dele, ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. Amém. É interessante que Apocalipse diz que bem-aventurado aqueles que são lavadas as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então nós temos que estar olhando para Jesus como aquele que pode realmente nos libertar por completo. Aleluia. É nesse ambiente de culto que nós somos transformados e libertos pelo sangue de Jesus. É nesse ambiente de culto que Deus traz à minha consciência aquilo que precisa ser mudado e aquilo que eu preciso melhorar para a glória de Deus. E a última coisa que eu encerro nesse momento: Jesus é a única esperança. Aleluia. A palavra esperança, ela significa confiança em algo que não aconteceu ainda. E é interessante olhar a palavra esperança quando Paulo ele diz que nós nos gloriamos na tribulação. Porque a tribulação produz o quê? Paciência. E essa paciência, ela produz o quê? Experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. Ou seja, tribulação, todos nós passamos. Se alguém não passa por tribulação, você é uma pessoa muito abençoada por Deus. Mas todos nós passamos por tribulações diferentes. Às vezes não é familiar, pode ser financeira. Às vezes tribulações que eu não conheço, mas você passa por tribulação. E a tribulação com Jesus é diferente, porque quando eu sirvo a Jesus, a tribulação está presente na minha vida. Mas essa tribulação, ela tem que ser regada por paciência. Porque a paciência, ela simboliza aquilo que eu estou esperando em Deus. É como o salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A tribulação na vida cristã, ela produz paciência em Deus. A paciência em Deus, ela produz a experiência. Porque a experiência é aquilo que você vai ter com Deus na tribulação. A paciência em Deus vai gerar a experiência. E essa experiência, ela vai trazer esperança. Por quê? Porque a experiência é o milagre que chega no meio do caminho. A experiência é eu saber que mesmo na tribulação eu tenho paciência. Mesmo na tribulação eu sigo tendo experiências com Deus. E na experiência Deus produz a esperança na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque tudo isso é um processo. A experiência ela vai servir para alguém no futuro, para trazer esperança para alguém. A palavra esperança, Paulo, na carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, se apresentando, ele diz: apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, esperança nossa. Colossenses capítulo 1, versículo 26 diz: o mistério que esteve oculto desde os séculos em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério,
entre os gentios, que Cristo em vós, esperança da glória. Amém. Jesus é a nossa esperança. Em meio a tantas coisas que acontecem no mundo, rumores de guerra, família sendo destruída, filho contra pai, separação, divórcio. Igrejas muitas vezes não conseguindo manifestar Cristo. Nós temos uma esperança. Essa esperança se chama Jesus. A esperança da igreja se chama Jesus. Em meio a tudo isso que olhamos hoje, nós temos que olhar para o céu e dizer: Jesus, a minha esperança está no Senhor. A minha esperança é o Senhor. Porque a qualquer momento, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E quando eu falo eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é isso. Jesus é a tua providência. Jesus é aquele que te limpou do pecado. E Jesus é a tua esperança. Amém? É isso. Eu sempre falo que a gente conhecer a palavra de Deus, falar de Deus, é entender aquilo que Ele é em nós. Existe um livro, e eu encerro aqui. Uma vez um amigo chamou outro amigo para visitar a igreja dele. E em determinado culto tinha um pregador que canta. Eu consegui fazer isso. Eu tenho isso. Eu sou alguém muito abençoado. E ele começou a falar tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Amém. E quando terminou o culto, o amigo perguntou ao outro e disse: o que você achou do culto? E ele falou: foi muito bom, aquele homem é muito abençoado. Aquele homem realmente ele transmite algo alegre para mim, porque até traz esperança para continuar trabalhando, tal. E ele diz: então próximo domingo você pode vir no culto? E o amigo falou: sim, eu venho no culto. E nesse dia, o amigo chegou e tinha um pastor, um ancião da igreja. E esse ancião começou a pregar a Bíblia. E começou a falar a respeito dos atributos de Deus. Aquilo que Deus é. Aquilo que Deus faz. Aquilo que Deus opera no meio da igreja. Aquilo que vai acontecer no futuro. E o amigo olhou para o outro e falou: o que você achou do culto hoje? E esse amigo começou a chorar. E ele falou: o que aconteceu? No culto passado você saiu alegre, hoje você está chorando. Eu disse: porque quando eu ouvi a mensagem a respeito daquilo que Deus é, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele opera no meio da igreja, daquilo que Ele vai fazer com aqueles que pertencem a Ele, o meu coração se entristeceu sabendo que eu sou pecador e eu preciso dEle. O que eu faço para me render a Ele? E o amigo falou: se entrega a Ele nesse momento. Porque quando falamos de Jesus, é isso que acontece. Quando pregamos sobre Jesus, acontece isso. Quando colocamos Jesus acima de todas as coisas, é isso que acontece. Porque Jesus ele tem que ser anunciado. Nós temos que ser como João Batista. Olhar para o alto e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhar para quem está perdido e dizer: olha, você está perdido, mas eu conheço um que pode mudar a sua história. E esse homem se chama Jesus de Nazaré. Olhar para a situação difícil e falar: eu creio no milagre em nome de Jesus. Olhar para a situação que não tem jeito e falar: não tem jeito para mim, mas para quem eu sirvo, que é a providência, Ele pode mudar essa situação. Então receba essa palavra. Jesus é a tua providência. Jesus te libertou do pecado e Jesus é a nossa esperança. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. É teu nome, aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? Deus possa abençoar grandemente a vida do pastor Cláudio, seu ministério. Sua esposa assistiu. Amém. Depois, se ela falar alguma coisa, você conversa com ela lá. Glória a Deus, né, irmãos? Obrigado pela vida de todos os irmãos, as irmãs Mancera, Nova Vista estão aqui. Sejam sempre bem-vindas. A porta está aberta, tá bom? A família, continuaremos estar apresentando em oração. Todos que recebem, né? Eu talvez escutei um pouco, né, que a gente coloca ali, depois às vezes a gente ora. Mas eu acredito também na providência de Deus. Quando a gente ora também, Deus ele age, né?
em favor, né, de muitas famílias que apresentamos, né? Algumas pessoas, inclusive, que assistem esta live no Facebook, também fazem pedido de oração, né? Depois a gente tem um canal também, que é o canal Entendimento da Bíblia. Até mesmo lá, algumas pedem também oração, para que a gente possa apresentar. Somos como João Batista, assim como o pastor Cláudio falou, né? Nós apenas apresentamos o caminho, para que o Senhor Jesus entre com a providência na vida de cada um, né? Louvado seja Deus por isso. Nós vamos agradecer a Deus. Quero convidar o presbítero Pedro para nos dirigir em oração, para nós encerrarmos aqui neste culto de louvor e gratidão ao Senhor nosso Deus, e dar também a bênção apostólica. Presbítero Pedro. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, Pai, abençoado, Pai, em que nós ouvimos a Tua voz, Pai. Obrigado, Senhor, por falar conosco, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, continue conosco, continue habitando em nós, continue morando em nós, nos mostrando o caminho que devemos seguir. Continua falando conosco, Pai, não nos deixa desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que um dia possamos, Pai, atravessar os portões celestiais, Pai, glorificando o Teu santo nome, Pai, e te agradecendo por tudo, Senhor. Eu te peço, Senhor, abençoe, Pai, cada família aqui representada, Pai. Abençoe nossos lares, Pai. Abençoe os lares das pessoas que estão nos assistindo pela live, Senhor. Vê o que cada um precisa, Pai. Visita cada lar, Pai. Ô, Senhor, abençoe, Pai, as pessoas que estão agora passando por algum problema, Pai. Seja social, seja financeiro, seja problema de saúde, Pai. Toque agora com a Tua mão poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Abra suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Obrigado pela presença. A paz do Senhor, Deus abençoe, tá? A segurança do Leonardo. Jesus é bom, é o segurança. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Muito obrigado por todos vocês que compareceram até aqui, neste final desta live, deste encerramento deste vídeo, tá bom? Nós vamos encerrar. Muito obrigado. E com todos na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês.